Mas a gente viu realmente uma grande mudança em relativamente pouco tempo, com a inflação que estava muito alta em vários países batendo recorde e agora ela está controlada. Então, o que, que a gente tem de mudança na questão macroeconômica por conta dessa variável inflação? O que, que vocês esperam ver para esse semestre? Tá, legal. Acho que o primeiro ponto é, né, por que que essa inflação caiu? E ela caiu de maneira rápida, né, em alguns países do mundo. Eu acho que você teve um movimento aí ao longo de 2022 dos países desenvolvidos, das economias desenvolvidas, subindo a taxa de juros, coisa que os emergentes fizeram antes, né? O Brasil, por exemplo, foi um dos primeiros, começou a fazer isso lá em 2021, depois veio o México, Colômbia e tudo mais. E os países desenvolvidos, eles demoraram um pouquinho mais de tempo naquela ideia de que a inflação é transitória, acabaram ali culminando com a inflação mais alta dos últimos 40, 50 anos, quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, respectivamente. Mas, bom, tiveram que correr atrás do rabo, Uhum. né? Então, isso resultou em um ciclo de aumento de juros, né? Um aperto monetário nos Estados Unidos relevante em um curtíssimo espaço de tempo. Então, se você for pegar os últimos ciclos de alta de juros nos Estados Unidos, eles podem até ter ocorrido na mesma proporção, no mesmo tamanho, mas em um espaço muito maior de tempo, né? Então, os Estados Unidos subiram bastante os juros em um curtíssimo espaço de tempo, e isso veio sendo acompanhado depois pela Europa, né, principalmente, tá? E aí você tem o resultado de política monetária meio que em uníssono no mundo fazendo efeito. Então você tem uma desaceleração econômica no mundo como um todo. Isso é um fator muito importante para trazer principalmente preços de energia para baixo, commodities para baixo, né? Então você teve de um lado a economia chinesa desapontando um pouco no crescimento, e você teve aí a política monetária fazendo efeito nas economias desenvolvidas, né? Lembrando, são as maiores economias do mundo, então quando elas estão crescendo menos, você tem uma demanda menor por energia, preços de energia no mundo como um todo caindo, você trouxe a inflação para baixo. Ou é o patamar que os Estados Unidos, a meta de inflação dos Estados Unidos? Não, a meta de inflação é 2, mas, pô, é uma Diminuiu. desinflação bem relevante, Uhum. né? Agora, um outro ponto é, o que que essa redução de juros no mundo, ela traz, por exemplo, para países emergentes, né? Falando aqui mais especificamente de Brasil, essa inflação para baixo, né? Que você comentou, traz o que que traz de movimento para os mercados? Bom, primeiro, que com uma inflação mais controlada e com as expectativas mais controladas, você não precisa ter um juros tão alto, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui que é claro, é que já é meio quase um consenso, quase não, um consenso no mercado, inclusive o Banco Central já deu a entender que o Brasil não precisa mais de um juro a 13,75, né? Não só a inflação corrente no Brasil saiu aí desse patamar de 10% e veio para agora para baixo de 4%, como as expectativas de inflação também cederam bastante, né? Então a gente estava passando por várias incertezas ao longo de 2022, uma a uma elas foram ou sendo, digamos, reduzidas ou sendo aniquiladas, essas incertezas, né? Então isso abre um espaço para que as expectativas de inflação também sejam mais baixas. Então, pô, tô com uma inflação corrente mais baixa, tô com uma expectativa de inflação mais baixa, não tem para que eu ter um juros tão alto, né? E a atividade econômica não tá lá essas coisas. Então, poxa, o que que eu posso fazer? Trazer um movimento de queda de juros. Quando você traz um movimento, você precifica um movimento de queda de juros, os juros futuros caem, você abre espaço para que alguns ativos de risco apresentem uma performance positiva. Então, a gente está no início de um movimento em que esse ciclo de alívio da política monetária, né, esse ciclo de queda de juros, está abrindo espaço para os ativos de risco apresentarem bom desempenho. É sempre importante lembrar, né? Os ativos de risco, eles mostram preço de alguma coisa. No caso das ações, de empresa, de negócios, então expectativa de lucro, de resultado das empresas. No caso dos imóveis também. No mercado imobiliário, no caso dos ativos de renda fixa, na expectativa de lucro futura desses ativos pré-fixados e indexados à inflação. Mas o primeiro ponto, mais claro, né, falando mais de investimentos, é que isso abre espaço para que a gente observe aí altas relevantes que já começaram no mercado aí mais de ativos de risco, né?